Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender a estrutura da prova de linguagens do Enem, te provar que ela não é uma prova interpretativa ao contrário do que todo mundo pensa e te ajudar ainda nesse ano a chegar nos 40 acertos em linguagens, que é uma marca tão difícil. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Custódio, estudante de medicina do UFMG e dono desse canal. E hoje, com a minha experiência em linguagens, eu vou te ajudar a chegar nos 40 acertos ainda no Enem 2023, te mostrando estruturas simples da prova de linguagens que a partir de agora você pode mudar na tua percepção e começar a acertar mais questões. A primeira coisa que a gente precisa entender antes de iniciar o vídeo propriamente é que, diferente de humanas, em que 2 ou 3 padrões, como eu trouxe no vídeo anterior, cobriam praticamente toda a prova, cobriam as 45 questões, em linguagens existe uma variedade maior de cobranças. Nós temos desde as questões de publicidade, que são questões simples, questões de gêneros textuais, questões de literatura, questões com textos maiores, mais interpretativas, menos interpretativas, entendo esse interpretativas entre aspas. Mas enfim, existe uma variedade maior de formas em linguagens do que existe em humanas. Desse modo, eu não consigo trazer aqui com vocês 3 estruturas e falar a prova de linguagem se resume a essas 3 estruturas. Justamente por isso, eu selecionei aquelas questões e, portanto, selecionei aquelas estruturas que eu achava mais relevantes, que contemplavam as questões mais difíceis, que normalmente vocês erram, para trazer aqui e mostrar para vocês como que algumas percepções, que muitas vezes eu tenho certeza que você deixa passar, assim como eu deixava passar, quando não tinha percebido elas ainda, quando percebidas, vão te ajudar a tornar essas questões mais simples e garantir que, com certeza, algumas questões que você erraria nesse ano na prova do Enem, agora vão ser acertadas. Antes da gente ir para a parte prática, nós precisamos entender, então, dentro dessas estruturas que eu estou falando, onde a prova de linguagem se encaixa e por que ela não é interpretativa, e essas duas informações são essenciais para você entender o conteúdo desse vídeo. A primeira coisa é que, apesar de ter textos e as cobranças, as questões serem baseadas nesses textos, isso não significa que a prova é interpretativa. Justamente porque os textos, eles são limitados, e é essa palavra que eu quero que você memorize, que eu quero que você guarde esse vídeo. A limitação do texto pelo comando. O que significa isso? Se você entende de fato, e entender não é simplesmente ler o enunciado e falar, beleza, é isso que o enunciado quer de mim, mas se você entende profundamente o que está escrito no enunciado de cada questão, o que está dito ali, a forma que está dito, e como essa forma que está dita limita aquilo que você vai olhar no texto, eu tenho certeza que você vai perder essa percepção de que a prova é puramente interpretativa. Porque o que o enunciado das questões de linguagem faz é falar, olha para essa parte do texto aqui e vê como essa parte do texto está correlacionada com esse fator técnico, está relacionado com esse período literário, está relacionado com esse gênero textual. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o comando, ele é um limitador na prova de linguagens. Gravem isso. Então o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é mostrar como que o comando vai limitar as questões de 3 formas diferentes. E essas 3 formas diferentes compõem aí questões difíceis da prova de linguagem, que eu posso falar com muita propriedade. Vão aparecer na tua prova desse ano de 2023. Então eu quero que você acompanhe comigo essas formas de limitação do comando, para que você consiga entender o conteúdo relacionado à questão e a forma que você vai passar a olhar para o texto a partir desse conteúdo. Então vamos ali para a prática. Então vamos lá, como eu falei para vocês, trouxe aqui 3 estruturas diferentes, estruturas de questões difíceis, mas que eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês na hora de resolver a prova. Primeira estrutura, comando limitado pela coerência. Comando limitado pela coerência. Por que eu dei esse nome para essa primeira estrutura? Vamos ler o texto aqui e entender. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que, e essa é a palavra essencial aqui, nos limitados pela coerência, o que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do... Quando nós estamos falando de singularidade, expressividade, teor artístico, lirismo, tudo que torna algo artístico, nós estamos falando de um tipo de representação e de um tipo de modo de contar a história que foge do modo padrão. Digamos, por exemplo, que eu vou contar que eu fui traído, ou pelo menos que eu achava que eu tinha sido traído pela minha esposa. E aí eu escrevi ali algumas páginas sobre isso. Qual a diferença de eu escrever isso e Machado de Assis escrever isso, por exemplo, na perspectiva de Bentinho ali, pensando se foi ou não traído por Capitu? A diferença é total. Justamente porque
Machado de Assis consegue extrair dos personagens e consegue extrair da realidade algo singular, algo que eu não conseguiria. Eu ficaria nos lugares comuns, falaria, pô, eu acho que eu fui traído, por isso, por isso, por isso. Ou seja, eu ficaria nos lugares comuns, nas coisas que todo mundo consegue ver. O artista, ou o teor artístico do texto, que diferencia realmente o texto comum do texto artístico, é que ele consegue olhar para o texto e consegue olhar principalmente para a realidade e, a partir da realidade, escrever algo singular, escrever algo que as outras pessoas não estão vendo. Então, antes de ver o texto aqui, eu preciso ver o que nessas alternativas aqui tornaria um processo narrativo singular. Porque se eu tenho alternativas aqui que não tornam o processo narrativo singular, ou seja, que são alternativas comuns, que qualquer pessoa escreveria, qualquer pessoa poderia descrever, então eu não estou falando aqui de um teor artístico, não estou falando de um teor singular, não estou falando de um teor lírico. Entendem? Então vamos ali para as alternativas antes. Indignação face à suspeita do adultério. Pensando em termos comuns, em termos de realidade. Se alguém me diz, olha, sua esposa está te traindo e eu suspeito realmente disso, é óbvio que eu vou ficar indignado. Então isso aqui está nos lugares comuns, entendem? Que qualquer pessoa consegue ver isso, que você está indignado achando que a sua esposa está te traindo, isso é a coisa mais comum que existe. Então eu estou nos lugares comuns, isso aqui não é lírico. Então vamos semi-descartar essa alternativa. Ela já não está coerente com o que está sendo pedido pelo meu enunciado, pelo meu comando. Segundo, tristeza compartilhada pela perda da mulher amada, ou seja, sua mulher morreu. É comum, está nos lugares comuns, está na realidade que todo mundo consegue ver que você fique triste? Obviamente sim. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Se você chega no... aqui a gente precisa ler o texto, então eu não vou entrar nessa alternativa aqui ainda não, para que depois a gente trabalhe nessa. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio? Opa, essa aqui é uma coisa que já deixa a gente na dúvida. Por quê? Porque eu deveria sentir em relação ao sofrimento alheio compaixão, deveria sofrer junto. Se eu for pensar nos sentimentos comuns, naquilo que todo mundo consegue ver, eu estou falando de uma compaixão, de sentimento comum. Agora, quando eu falo prazer diante do sofrimento, eu falo, pô, isso aqui pode ser algo singular. Dependendo da forma que tiver escrito isso aqui, pode ser que ele tenha singularizado essa narrativa. Então, eu vou deixar uma interrogação assim, aqui assim como na C. Superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Também isso aqui é uma possibilidade para mim. Mas percebam, antes de ir para o texto, eu já eliminei duas das alternativas. Porque são alternativas que estão em lugares comuns, que todo mundo consegue ver. Agora eu vou para o texto trabalhando em três alternativas. E essas três alternativas eu vou ver qual delas se encaixa melhor naquilo que está sendo pedido. Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições difuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Ou seja, o que ele está percebendo? Que o amigo dele traía... Aliás, que a mulher dele traía ele com o amigo dele. É isso que ele está percebendo aqui agora. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda mais para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Ou seja, até aqui, ó, até esse ponto do texto, o que ele está falando? Ele está contando fatos. Está contando o fato de que uma pessoa descobre que a mulher, ex-mulher dele, agora defunta, né, morta, traía ele com um amigo. Então até que ele está contando isso. Só que aqui entra o lírico. Aqui entra a diferença, aqui entra o que a gente poderia chamar de recurso de expressividade singular mesmo, o que torna esse texto único. Porque nesse momento Machado de Assis fala: Fortunato à porta, Fortunato é o marido traído à porta onde ficaram, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Ou seja, o amigo está chorando, porque ele sentia falta da mulher amada, ainda que fosse um caso de traição ali, e ao invés de se compadecer, ficar com raiva, ficar mais triste, sofrer junto, ou qualquer outro sentimento que seria o sentimento comum, que eu e você, assim como pessoas comuns, perceberíamos, Machado de Assis coloca aqui pra gente que, ao invés desses sentimentos em lugares comuns, o que ele sentiu? Ele sentiu
uma felicidade tremenda ao ver que um amigo estava sofrendo pela perda da mulher. Então a resposta é, obviamente, o prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Qual que é o ponto aqui? Isso torna o texto único? Torna, porque as pessoas comuns não perceberiam isso, entendem? Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Agora entendendo o texto. Se a sua mulher morre e o seu amigo chega e começa a chorar mais que você e se entristecer mais que você diante do caixão, é óbvio que você ficaria espantado. Então isso aqui está completamente de acordo com a realidade. E a letra E a gente vê que não tem nada a ver com o que está descrito no texto, foge completamente. Então percebam, o texto, ele tem várias informações aqui. Tem a informação da morte, tem a informação do adultério. Vou até apagar aqui para a gente dar uma olhada nas alternativas. Mas olha só, o texto ele tem sim a informação do adultério. Ele tem a informação da tristeza, que Garcia estava triste. Ele tem a informação de que o amigo chega e esse afeto ele é estranho. E essa última informação aqui ele não tem, né? A letra E, por isso que ela está completamente errada. Mas qual que é a questão? A alternativa A, B, C, D e E, elas estão contidas no texto. Se você for procurar, todas elas estão ditas ali. Está dito que houve adultério, está dito que tem uma tristeza, está dito que houve espanto, está dito que ele teve o prazer diante do sofrimento. Mas, dentre essas alternativas aqui, qual delas vai singularizar? Ou seja, qual delas, olhando para a realidade, é aquela que é pouco esperada? É aquela que alguém com uma percepção um pouco mais aguçada que a sua poderia perceber? Simplesmente a letra D. Então, quando nós estamos falando das questões relacionadas lirismo, singularidade, expressividade, teor artístico, nós temos que utilizar esse procedimento. Agora, traduzindo de forma mais técnica esse raciocínio que eu trouxe para vocês de forma intuitiva. Qual que é o padrão que você tem que utilizar quando aparecerem questões de lirismo, singularidade, expressividade, teor artístico, ou seja, quando aparecer qualquer um desse tipo de questão, o que você tem que fazer? Primeiro, identificação da alternativa no texto. Isso aqui tem que ser natural, você não precisa fazer como eu fiz agora. Ah, eu vou ver e realmente tem adultério ali. Vou ver e realmente tem tristeza e vou encontrar tristeza ali. Vou ver e realmente tem espandia. Você simplesmente vai bater o olho no texto, vai ler o comando, ler o texto, você vai perceber que todas as alternativas estão no texto. Então a primeira coisa é isso, você não se deixar enganar porque você viu que uma alternativa está descrevendo alguma coisa que tem no texto, porque isso não significa nada. Não significa que essa alternativa está mais ou menos correta simplesmente porque ela descreve alguma coisa que está realmente acontecendo. E aí entra o segundo passo, que é depois que você identificou, falou, pô, realmente, tem aqui algumas alternativas, as alternativas estão no texto para mim, então tudo que ele está dizendo está de fato acontecendo. Quando você percebe isso, você fala, beleza, mas dentro disso, o que o texto quer de mim? O que a questão quer de mim? E aí você vai procurar. Eu sei que a questão que é o que é único, que é o que é recurso expressivo, que é o que é lirismo, que é o que é expressividade, o que é artístico. Então você já limita as suas alternativas. Por quê? Porque você vai com a coerência com a realidade. É aquele procedimento que eu falei pra você. Se alguém chega e fala, pô, você tá sendo corno, a sua mulher está te traindo, é óbvio que você vai ficar indignado. Então isso está de acordo com a realidade. Então nós temos que fazer um exercício de coerência aqui, depois que você fez os 3 passos. E depois, eliminei as alternativas que são incoerentes com a realidade. Agora, dentro daquilo que é cobrado e das alternativas que estão no texto, onde essas duas coisas se encontram, onde elas se encaixam, aí a gente tem a nossa resposta, que é a coerência daquilo que é cobrado. Então, esse daqui é o nosso procedimento, esses 4 passos. Primeiro, identificação que tudo que está na alternativa, ou parte do que está na alternativa está nos textos, ou no texto. Então, você vai ver, a letra A realmente está no texto, a B está, C também, D também, a E não está. Então, anula a letra E. Agora, dentro do que foi cobrado, o que eu tenho que pensar aqui? O que é a centralidade do comando? Ou seja, o que é lirismo? O que é recurso expressivo? O que é teor artístico? Aí você vai pensar em tudo isso que eu já te expliquei. A partir daí você vai ver, beleza, entendido esse conceito, o que tem aqui de coerente com a realidade, ou seja, o que faz sentido na realidade. E aí, por fim, você encaixa todas essas coisas pensando o que dentro do texto, que é coerente com a realidade, que está dentro do conteúdo que foi pedido, se encaixa com o meu comando, se encaixa com aquilo que o texto quer de mim. E aí a gente chega na alternativa, na resposta correta. Vamos aqui então para a nossa próxima estrutura, que é o comando limitado pelo conteúdo. Antes nós tínhamos ali, o que limitava eram os recursos artísticos, era uma coisa da realidade, por isso que eu chamei de limitado pela coerência, porque é ou não é coerente com a realidade, ponto final. Agora nós temos uma limitação pelo conteúdo, que significa que você tem que saber o conteúdo, e aqui é o mais difícil para você que não estudou linguagens, por exemplo, mas você tem que saber o conteúdo
E sabendo esse conteúdo, você consegue limitar aquelas características, aqueles fatores, aquilo que está sendo destacado de um texto de fato. Então vamos ler o texto aqui e entender. Primeiro eu vou resolver como eu resolveria normal, depois eu vou explicar o racional por trás aqui. No texto do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento. Sem ver nada, eu preciso lembrar o quê? Naturalismo. Naturalismo eu sei que é um período representado ali especialmente pela obra O Cortiço. Pelo menos em termos brasileiros, eu sei que o Cortiço é uma boa representação. E eu sei que o Cortiço ele tem uma visão de que o meio ele é determinante para o comportamento das pessoas. Isso aí ele considerava como uma visão científica. Que é cientificismo vindo do determinismo de Taine. Se você não sabe, se você não entendeu nada que eu falei aqui, não tem problema. Mas o que eu estou falando é, sem ler o texto, eu já sei que o naturalismo ele tem uma característica típica, ele tem uma característica central. E é essa característica central que eu preciso buscar nas minhas alternativas. Tem aqui científico? Tem, a letra C. Beleza. Então eu vou deixar ela semi-marcada aqui, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Exatamente isso que acontecia no naturalismo. Então, sabendo a característica, agora eu vou para o meu texto mais como uma conferência. Eu vou ver, olha, realmente, está coerente com aquilo que eu sei de conteúdo? Está coerente com aquilo que eu sei sobre o naturalismo? Então a gente vai ver. Científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Vamos ver se está descrito isso aqui. A senhora manifestava-se por autos, por gestos e, sobretudo, por um certo silêncio, que amargava, que esfolava. Porém, desmoralizar escancaradamente o marido não era com ela. As negras receberam ordem para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira. As cunhadas, ao fuso, os cunhados ao campo, tratar do gado com os vaqueiros. A mulher e as irmãs que se ocupassem da ninhada. Magrida não tivera filhos, e como os desejasse com força de suas vontades, tratava sempre bem aos pequeninos e às mães que estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma ternura, era o egoísta e cru instinto da maternidade, obrando por mera simpatia carnal. Quanto ao pai do lote, referia-se a Antônio, esse que fosse ajudar ao vaqueiro das bestas. Ordem dadas, o quinquim referendava. Cada um moralizava o outro para moralizar-se. O que é o ponto que eu grifei aqui? Ele diz exatamente o que eu estava procurando na alternativa. Fala assim, olha, o sentimento que ela tinha aqui de cuidar da criança, não é porque ela era cristã, porque ela gostava das crianças, porque ela amava, mas era simplesmente um fenômeno biológico. O instinto dela, como mulher, estava falando, olha, eu preciso cuidar dessas crianças, o instinto materno dela. Então o que ele está dizendo? O texto tem essa percepção de que os cuidados da mulher é um cuidado puramente instintivo. Se ele é puramente instintivo, eu entendo o ser humano simplesmente como biológico. Não tem nada além desse biológico. Então exatamente corrobora com a minha visão. Então, de novo, nesse tipo de conteúdo que vai ser marcado por esses comandos aqui, por essas palavras-chave. Movimentos artísticos cobrados. Então, trouxe o nome de um movimento artístico. Períodos históricos. Trouxe o nome de um período histórico. Característica de autor, ou seja, relevou, pediu para você ressaltar a característica de algum autor. Você já tem que pensar nisso. Em qual período histórico ele está incluído. Nesse período histórico, qual era o movimento artístico, quais são as características desse movimento artístico. Agora, em termos técnicos, é basicamente isso que eu acabei de falar, mas na minha estruturinha que eu fiz para vocês. Vocês vão primeiro identificar o conteúdo técnico. Percebam, bati o olho aqui, eu já vi romance naturalista. Esse é o conteúdo técnico que está sendo cobrado. A partir daí eu já falei para vocês, opa, eu sei que o romance naturalista, ele tem inclusive, percebam, eu fiz uma associação na minha memória, ele tem inclusive aquele livro lá, O Cortiço. E eu sei que ele tem uma visão completamente científica. Então, características do conteúdo. Então, esse conteúdo, esse período histórico, esse autor que está sendo cobrado, quais características ele tem? Agora, dentro dessas características que ele tem, o que comando quer de mim? Ele quer a parte do texto que confirma essa característica, que é a parte do texto que vai contra essa característica, que é a parte do texto que se contrapõe a essa característica, que afirma, reafirma, que argumenta a favor dela. Enfim, mesma coisa do modelo anterior. Você tem que ver no final o que o comando quer de você. Não marca, pelo amor de Deus, romance naturalista, científico. Porque pode ser que ele esteja perguntando, por exemplo, qual característica do texto vai contra o naturalismo. E aí não poderia ser aqui o cientificismo, entende? Então sempre vê a exigência do comando. E aí, por fim, vê se esse comando que você está procurando, ele está presente no texto, obviamente.
Eu marquei aqui e falei, eu acho que é científico. Por quê? Fazendo nosso procedimento de resolução aqui. Porque eu sei que naturalismo, em termos técnicos, tem o cientificismo. Eu sei que era uma característica desse conteúdo, portanto, uma característica do naturalismo. Sei que o texto estava perguntando para mim qual era a característica do naturalismo, se ele estava dentro do que o texto estava pedindo, só que eu não marquei por quê? Porque além de tudo isso, obviamente precisa estar presente no texto, tá? Então sempre tem essa última conferência. Não confiem 100% no conteúdo técnico de vocês. Procurem no texto, vejam antes de marcar a alternativa, porque isso é essencial. Então, palavras-chave. Quando nós estamos tratando de movimentos artísticos, períodos históricos e características de autores, você vai procurar esse tipo de questão aqui, resolver por esse procedimento. Se você não tem o conteúdo técnico aqui, aí você vai tentar deduzir por meio do texto. É mais difícil, mas isso aqui é um macete para quem aprendeu os conteúdos técnicos. Até, pelo menos esse segundo aqui. Então, se você não aprendeu, não tem problema, tenho certeza que vai te ajudar da mesma forma esse procedimento de resolução que eu falei, de modo que você vai para o texto com um olhar mais atento. Mas esse procedimento descrito aqui, dessa forma, é para quem tem o conteúdo técnico que aprendeu aí ao longo do ano. E agora nós vamos aqui para a nossa última estrutura, que eu dividi em 2 slides, porque não coube um só, mas é o comando limitado pelo gênero. Isso aqui eu garanto que vai aparecer na sua prova do Enem. Garanto de verdade, gênero sempre cai dessa forma. Eu trouxe essa questão aqui, já resolvi ela em outras oportunidades, então eu vou resolver ela aqui rapidamente, para que a gente possa passar realmente para a parte estrutural, que é o que importa para a gente. No texto, ao refletir sobre a atividade do cronista, a autora questiona características do gênero crônica, como... E aqui nós temos algumas palavras importantes. Questiona características do gênero crônica. Questiona características do gênero crônica. Para questionar características do gênero crônica, existe uma coisa básica que você tem que pensar aí na sua casa, que você tem que pensar na hora da prova. O gênero crônica tem que ter essa característica. Como eu posso questionar a característica do Mateus de só tomar água em garrafas vermelhas? Não tem como, porque não é uma característica minha. Eu tomo água em copo, tomo em garrafas pretas, transparentes, verdes águas. Então, eu só posso questionar uma característica que de fato existe. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar quais dessas características aqui, ou qual dessas características aqui, é uma característica do gênero crônica, para que ela possa ser de fato questionada. Relação distanciada entre os interlocutores, toda crônica ela tem que ter uma relação distanciada entre quem escreve e quem está lendo? Não, existem crônicas muito intimistas, né, inclusive. Então isso aqui está errado. Articulação de vários núcleos narrativos, toda crônica tem que ter mais de um núcleo narrativo? Não, pode ter só um, pode ser só uma pessoa que conta a história do início ao fim, não precisa ter vários núcleos. Brevidade no tratamento da temática? Sim, toda crônica é necessariamente breve, senão eu chamaria de romance, certo? A característica típica da crônica, quando você está estudando lá com o teu professor no ensino médio, no cursinho, na aula, no YouTube, que seja, no material teórico. Crônica é um texto breve. Crônica é um texto breve, que conta uma passagem do teu dia a dia, que conta alguma coisa que você vivenciou sob uma visão artística. Mas a característica essencial da crônica é ser breve. Se essa é uma característica dela, essa aqui pode ser questionada. Descrição minuciosa do personagem, ou seja, toda crônica entra a fundo nos personagens e descreve detalhes cada um deles? Obviamente não. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, mas não é uma necessidade do gênero crônica. Público leitor exclusivo, as crônicas que a gente tem escritas aí no mundo, elas são sempre escritas para pessoas exclusivas, nem todo mundo pode ler? Obviamente não. Tanto é que a gente lê qualquer crônica aí que foi escrita, publicada. Então não tem público leitor exclusivo. Sem ler o texto. A única alternativa que pode estar correta é a alternativa letra C. Porque ela é a única que traz pra gente características de fato do gênero crônica. Então, o que nós temos? Vamos ler o texto aqui. E aqui eu quero que você perceba isso. Se nós formos ali nos guiar pelo texto em si. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato, uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de breve publicar minha vida pessoal passada e presente, o que não pretendo. Opa, em amarelo você fala, bati o olho aqui, ó. Ela tá falando da relação distanciada, porque ela tá falando que ficou pessoal demais. Aí você continua. Outra coisa, notei. Basta eu saber que estou escrevendo para o jornal, isso é para algo aberto facilmente por todos, e não para um livro, que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme.
Aí você vai lá e bate o olho. Opa, o que ela tá falando aqui? Tá escrevendo para um jornal aberto, que qualquer pessoa consegue ler, que não é quem realmente está interessado, então ela tá falando aqui, ó, por público leitor exclusivo. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas, interiores, que não viessem a se refletir no escrever. Ou seja, mudanças profundas. De novo, relação distanciada. Aqui, ó, tá falando de algo profundo. Ser mais leve só porque o leitor quer assim? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor, falando de comunicação profunda. Você poderia cair aqui, descrição minuciosa dos personagens, e assim por diante. O que eu quero mostrar, se você vai pelo texto, todas as alternativas parecem coerentes e todas parecem estar certas. O que nós temos que fazer é nos limitar pelo comando, que é limitado aqui no caso pelo gênero. Resposta, letra C. E agora entendendo aqui basicamente a estrutura do meu pensamento que eu vou traduzir aqui para vocês. Primeira coisa, estamos falando de questões com gênero textual, tipo textual, elementos de outro gênero textual. O que nós temos que pensar? Primeiro, a identificação do gênero textual que está sendo tratado. Está falando de crônica, conto, está falando de um inventário, está falando de, sei lá, qualquer gênero. Identifique o gênero. Pensa nas características desse gênero. Então esse gênero é um texto curto, longo? Ele é intimista ou não? Ele é um texto que usa algum tipo de linguagem específica, uma linguagem mais formal, uma linguagem mais informal. Ele é um texto para um público leitor exclusivo, eu estou escrevendo para todo mundo, estou escrevendo para políticos, estou escrevendo para uma campanha política, estou escrevendo para um familiar, estou escrevendo para uma pessoa amada. Veja as características desse gênero. A partir daí você vai ver a exigência do comando, e essa aqui é a parte central. Essa aqui é a parte central. Você vai ver se o comando quer que você encontre características que são contra essas características que você encontrou, características que corroboram com essas características que você encontrou, características que são intersecções entre dois gêneros. Isso aqui é muito pedido. Por exemplo, como que tem um poema utilizado como publicidade? E aí você tem que achar características da publicidade que são mantidas naquele poema. Então, veja a exigência do comando. Veja o que o comando quer de você. E aí depois você junta tudo. Vê o que é coerente com o que está no texto, com aquilo que você identificou e marca a alternativa correta. Mas esse é o procedimento. Quando apareceu para você gênero, tipo textual, elemento de outro gênero, o que você vai fazer? Identifica o gênero que é o gênero principal que está sendo tratado. Vê quais são as características dele. A partir das características dele, vê o que o comando quer de você. Ou seja, o comando quer que eu encontre o que aqui nesse texto. E aí você junta tudo e encontra a alternativa correta. Basicamente, por esses três elementos, esses três modelos, essas três estruturas que eu passei para você, você consegue adquirir uma percepção diferente sobre a prova de linguagem do Enem. Você consegue começar a olhar para as questões pensando no comando, e o comando mandando no texto, e o texto mandando na alternativa. A gente tem uma visão, uma hierarquia muito deturpada. Você bate o olho e vai para o texto, alternativa, e o comando fica lá quase esquecido. Fala, ele está falando ali o que eu tenho que fazer, depois eu vejo. Mas é justamente o contrário. A hierarquia é comando, do comando que está no texto, do que está no comando e no texto que você encontra nas alternativas. Se você segue esse procedimento de resolução que é muito semelhante nas três estruturas, eu garanto que você vai ganhar alguns acertos na prova de linguagens ainda esse ano. Então essas foram as três estruturas que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham entendido como o enunciado limita o texto dentro de cada uma delas. E a partir daqui, entendido isso, eu quero que você vá para a prova do Enem com uma percepção diferente. Não vá buscando no texto o que se correlaciona com a alternativa, que é a forma que instintivamente a gente faz. Todo mundo resolve a prova do Enem assim, de forma instintiva. Você olha no texto e tenta fazer uma associação. Texto alternativa, texto alternativa. Como eu mostrei para vocês, isso aí é o caminho para você encontrar todos os distratores. Você vai cair em todos os distratores se você for fazer a prova do Enem dessa forma. Então, mude a sua mentalidade, vá com uma visão diferente. Eu vou buscar no enunciado o que está dito no meu texto e como aquilo que está dito no meu texto se correlaciona com a alternativa. Esse procedimento eu garanto para vocês, ele é mais eficaz, ele é mais rápido, te dá mais certeza na hora de resolver a questão e, obviamente, aumenta muito as suas chances de acertar as questões. Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele foi produtivo, que te ajudou, primeiro, já compartilha com alguém que vai prestar o Enem daqui a alguns dias. Isso aí ajuda demais o meu trabalho e eu tenho certeza que vai ajudar demais a pessoa que receber esse vídeo. Deixa o teu like aqui, se inscreve no canal, porque me incentiva a trazer mais conteúdo desse tipo. Na semana que vem vou trazer muito conteúdo para vocês, semana pré-Enem, vou falar de redação, vou falar de estratégia de prova. Tenho certeza que vai ser excelente. Do mais, estamos chegando ao fim desse vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até o próximo e grande abraço.